Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Prometo para os irmãos que vou ser um pouco rápido, não por conta do que está acontecendo, mas porque o meu argumento é pouco mesmo, né? E convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias aí no livro de Marcos, capítulo 10. Uma palavra bastante conhecida. E aleluia, glória a Deus. Faltou muitos irmãos, mas a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente, né? E a gente também não estamos aqui para julgar, porque a gente sabemos que muitas pessoas para vir para a igreja depende de um esposo, depende de uma pessoa para vir trazer, né? E nesses dias a gente sabe que é complicado. Então, tem muitas mulheres que o esposo que os maridos não são crentes, e nessa época o corpo pesa mais um pouquinho para vir para a igreja. Amém? Nós vamos ler Marcos 10, a partir do 46, que é a cura do cego Bartimeu. Amém? Marcos 10, a partir do 46. Eu vou ler aqui, a minha Bíblia é um pouco a versão diferente. Amém? E chegando, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, e o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, e estava assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos aderivam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi então que Jesus parou e pediu e chamai-o, e assim fora chamado o cego: ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. E jogando sua capa para o lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus, que apenas quer que eu faça? E rogou-lhe o cego: Rabi, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, e tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. O irmão pode sentar, não precisava ficar em pé não, mas aleluia, glória a Deus. E nós vemos uma lição, irmãos, aonde o verso 46, ele fala de um homem cego que estava na beira de um caminho. E eu fazendo menção da palavra ali hoje à tarde, e eu vi que existia 2 caminhos, né? Um caminho a qual se referia que ele estava na beira de um caminho aonde passavam as pessoas, e o caminho que é Jesus, né? Aonde João, capítulo 14, verso 6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a gente vê que ele tinha 2 caminhos, o caminho que era Jesus e o caminho
aonde o cego estava esperando ali por algumas esmolas, por aonde as pessoas passavam, né? Naquele lugar. E a gente vê que às vezes isso serve para o nosso dia a dia. Às vezes nós estamos na beira do caminho. Às vezes a gente está encostado no caminho. Mas às vezes para nós não serve de nada. Nós temos que estar no caminho. Né? É no caminho. Que o caminho que é Jesus. E ali no versículo 47, disse assim: assim que ouviu o que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E o cego, ali ele começou a gritar por Jesus. E ele chamou Jesus, filho de Davi. Então a gente dá para perceber que aquele cego ele tinha um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Porque ele falou Jesus, filho de Davi, que é onde a Bíblia fala que Jesus ele veio da linhagem de Davi, né? Veio aí, se eu não me engano, 14 gerações para frente, mas Jesus veio da linhagem de Davi. Então o cego Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem que era que podia fazer ele enxergar. E ali naquele momento, o cego ele queria uma oportunidade de falar com Jesus, uma oportunidade para que eu podia enxergar, né? E às vezes nós temos algo na nossas vidas que nós temos diversas oportunidades bate na nossa porta, mas nós não sabemos aproveitar aquelas oportunidades. E muitas das vezes o pessoal tem o costume de dizer que a oportunidade é uma só, né? E às vezes a gente deixa passar e aí a gente não aproveita mais essa oportunidade, né? E no capítulo 48, no versículo 48, ele disse assim: e muitos advertia severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim, né? E aí a gente vê ali aquele cego na angústia. Ele não enxergava, mas ele ouvia, né? O pessoal falar para ele se calar, para ele se aquietar, mas ele ainda ele gritava mais a cada vez que o pessoal falava para ele se calar, para ele ficar quieto. Aí que ele se gritava, porque ele precisava de salvação, ele precisava de socorro, e o socorro estava na sua frente, que era Jesus, né? E às vezes acontece muito nas nossas vidas, para nós não se calar, para nós não se desanimar. E às vezes por qualquer coisinha nós desanima na presença do Senhor, né? E Jesus ele não se agrada daqueles que se enfraquecem, daqueles que fica pelo caminho, né? Jesus se agrada daqueles que seguem o caminho até o fim. O 49 disse assim: foi então Jesus parou e pediu e chamou. Assim foi chamado, cego. Assim, homem, levanta-te, e ele te chamou. E o que a gente vê é que aquelas pessoas que mandavam o cego se calar,
foi os mesmos que Jesus disse: vai lá e fala com ele que eu estou chamando, né? E então, se ele se calasse, provavelmente Jesus não ia chamar, mas ele insistiu. São assim nós nas nossas vidas. Às vezes, quando nós buscamos na madrugada, quando nós buscamos no jejum, Deus ouça a nossa oração. E às vezes não acontece do jeito que queremos, mas às vezes porque não estamos preparados para receber o que pedimos. Porque às vezes quando nós pedimos a Deus algo, uma bênção para nossas vidas, e quando a bênção vem muito rápida, às vezes nós acontece que nessa bênção para nossas vidas se transforma em maldição, porque nós não sabemos usá-la. Meu avô fala de um pastor ali de Caetité, isso há muitos anos, e ele falava e ele orava a Deus, e para Deus dar condições dele comprar um carro para ele, como pastor, para fazer a obra do Senhor. E ali ele pegou, Deus abençoou, e ele comprou o carro. Primeiro dia que eu saí de Caetité, ele puxou, arrumou a mulher, puxou para o lado de Guanambi. Aí encapotou esse carro, quase morreu, o carro já não prestou mais para nada, e ele veio tudo se arrependido, né? E aí sempre ele falava, às vezes Deus não dá nós o que nós pedimos porque nós não estamos preparados para receber, né? E o versículo 50 ele disse assim: jogando sua capa para o lado, e um só salto colocou-se em pé e foi encontrar com Jesus, né? E a gente vendo que ele foi, jogou sua capa assim no chão e foi se encontrar com Jesus. Aquela capa se representava na vida daquele cego o passado. Alguns teólogos falam aí que aquela capa era dada para aquelas pessoas para poder ele ter assim uma facilidade maior de pedir, né? Como hoje existe às vezes um crachazinho assim que o pessoal está dando aí para os autistas, e aí eles têm uma facilidade mais do pessoal atender, né? De ser mais recebido, mais com atenção. Naquela época, alguns teólogos falam que aquela capa, uns falam que era para passar chuva, outros falam que era para se proteger, né, que é o mesmo, e já outros falam que essa capa era dada como mendigo, né, para eles poder receber alguma coisa, para o pessoal como um sinal que eles tinham para poder eles receber, né, o pedir, e a pessoa saber que realmente eles necessitavam daquelas coisas. Mas, na verdade, o que ele estava necessitando foi preenchido, né, que foi com a presença de Jesus. E o capítulo 50 disse assim, vamos já ver isso aqui. E o 51 disse assim: e largou-lhe Jesus, e o que quero que eu te faço? E rogou-lhe o cego: Rabi, que eu volte a enxergar, né? E Jesus, ele sabe o que nós necessitamos para nossas vidas. Ele já sabia que o cego queria era enxergar, mas ele pergunta, porque ele dá um direito de escolha para nossas vidas, né? E aí ele sabia que o cego queria enxergar, mas ele perguntou porque realmente ele
deu mais um favor, vai que ele quer outra coisa mais importante, mas para quem não está enxergando, para que mais para quem é cego, para que mais importante do que a visão, né? E naquele momento, o que importava, o que ele queria, era a visão. E no 51, disse assim, e largou-lhe Jesus, não, 52, e Jesus lhe ordenou, vai-te em frente, e a tua fé te salvou. Do mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho, né? E ele fala que no mesmo instante ele veio se enxergando, voltou-se a enxergar, voltou se andar junto com aqueles discípulos de Jesus e e o mais importante, que ele não voltou mais para onde ele estava, né? Que era para a beira do caminho. Ele foi fazer parte do caminho, né? Ele foi. A Bíblia fala que ele foi daquele dia em diante, ele foi seguir Jesus, né? Como as outras pessoas estavam seguindo, ele começou também a seguir Jesus naquele instante, né? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Confesso que os irmãos que foi um pouco complicado para mim estudar várias coisas para tirar atenção. Comecei ontem ali fazendo menção da palavra e estudando na lateral de casa tem um terreno vazio e o pessoal começou a soltar bomba. E aí agora eu logo perdi a paciência. E aí eu falei, meu Deus do céu, me segura, Jesus, mas Deus, eu aguentei até 11h30. Quando foi 11h30 da noite, eu tive que sair lá fora. Mas também Deus abençoou que também o pessoal, quando eu abri o portão, o pessoal me recebeu e me falou, pode ficar tranquilo que a gente não vai soltar mais nada aqui não, já sosseguemos por hoje. Aí eu também fazer quando de conta. Eu também fazer quando de caso. Não abrir porta para brigar nem para xingar ninguém, mas eu agradeci a eles e voltei para o meu canto, mas ali meio assim, não estava fazendo quando o caso 100% na linhagem de Jesus, não. Estava um pouco fora de si, mas graças a Deus, Deus tem abençoado que deu tudo certo.